Olá, meu nome é Welbert e essa apresentação ela faz parte de um trabalho de extensão que foi desenvolvido por alunos do curso de Engenharia de Software da PUC Minas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Welbert Luiz, também os alunos Hugo Viana, Lucas Demétrio, Marcos Gabriel e o Pétrios. Nessa apresentação, o que a gente vai fazer é demonstrar de forma simples, né, quais ferramentas e também software que estão disponíveis de forma gratuita para ajudar jovens alunos de cursos do ensino médio e também fundamental a se desenvolverem e entrarem no mundo da tecnologia. Então, o que eu vou demonstrar para vocês é o Google Patents, que é uma ferramenta do Google. A gente vai falar também um pouquinho do Google Drives e outras ferramentas disponíveis relacionadas a esse mundo do campo das patentes. E por que nós escolhemos falar de patentes? Porque a gente sabe que aproximadamente 70% do conhecimento disponível no mundo ele está registrado em bancos de patentes, e isso segundo fontes do Ministério da Economia e também da WIPO. Então, boa parte desse conhecimento ele foi disponibilizado pelo Google nessa ferramenta que eu vou demonstrar para vocês, que é o Google Patents. Então, quando a gente entra nessa ferramenta, no site, a gente vai ter essa é a página principal, né, em que eu tenho um campo de busca e também tem algumas informações sobre como essa busca foi feita. Então, vamos pegar um tema bastante atual, né, estamos no momento da Copa, então vamos falar sobre futebol. Então, olha, só para a gente ter uma ideia, assim, bem rápida, eu fiz uma pesquisa em português, né? E o Google me retornou 135 mil resultados que tratam de futebol. É muita coisa, né? Mas aqui a gente já consegue instigar o conhecimento, né? Isso é mesmo uma leitura. Então, tem o processo de fabricação de bola, né? Eu posso falar sobre o processo de treinamento modular, né? Então, como que eu faço treinamento modular utilizando parte do campus e dispositivo para utilizar parte do campo, né? Muito material esportivo. E para entender um pouquinho mais sobre esse universo, né, o que eu tenho aqui, o que o Google nos traz? Ele nos traz parte do conhecimento já tratado. Então, ele demonstra aqui para a gente quem são os titulares da patente, quem são os principais inventores e também como que essas patentes estão classificadas, né? Então, aqui só mesmo para a gente ter uma ideia, os principais titulares é a Sony, a Nike, a Cronos, né, que são os principais titulares. E os inventores são nomes de particulares. E uma coisa muito interessante de patente, que patente seria como se fosse, elas são classificadas como se fosse uma grande biblioteca, em que ela fosse dividida em seções, né? Essas seções, né, que são áreas da biblioteca com temas de referência, como, por exemplo, componentes físicos, saúde humana, em grandes áreas do conhecimento. Essas áreas elas são subdivididas em outras áreas, né, como se fossem os corredores. Né? Dentro desses corredores eu tenho as estantes e dentro das estantes as prateleiras. Né? Então, esses códigos nos dão como que esse conhecimento, né, ele está disseminado quando se trata de futebol. Né? Se eu clicar aqui, o Google me dá um resumo da patente, né, descrevendo. Eu entrei numa patente que fala sobre bola de futebol, método de fabricação de bola. E se eu clicar aqui, eu tenho uma patente, né, uma patente de invenção depositada e é uma patente concedida, que eu sei pelo código BI. Né? Então, e aqui eu já tenho um resumo da patente. Ok? Então, essa é uma breve apresentação. Uma coisa muito interessante também que a gente pode olhar nisso daqui, mas aqui tem muita coisa, então eu quero disseminar, eu quero reduzir um pouquinho. Então, eu posso pegar uma área específica, né? Eu posso pegar aqui, eu quero tratar de uma área específica. Vamos tratar, por exemplo, desse código, vamos expandir aqui, vamos pegar, por exemplo, o código GT6, que é uma das áreas, né? Eu vou pegar uma área específica. Né? Então eu peguei uma área que trata de dispositivos óticos. Né? Então são dispositivos que eles estão utilizando principalmente para identificar se a bola saiu de campo, não saiu de campo. Isso ainda patentes em português. Né?
aparelhos ópticos, né, que geram esses registros, né, métodos para verificar esses registros. E o muito interessante é que eu consigo, inclusive, fazer o download desses registros, né, e salvar esses downloads em um local para que possa ser tratado, por exemplo, em planilhas de Excel. Né, ele sai em formato CSV separado por vírgulas, então eu consigo fazer o tratamento desses dados. É isso, espero que eu tenha conseguido demonstrar um pouquinho, né, e também disseminar um pouquinho desse conhecimento que está disponível em banco de patentes e que pode ser utilizado facilmente em dinâmicas em sala de aula e para ensinar alunos, né, a ter acesso a uma base de informação útil, segura, né, e de excelência, como são as bases de banco de patentes. É isso, muito obrigado. A gente segue com outros vídeos explicando um pouquinho mais como a gente pode utilizar bancos de patentes.